Vamos começar o programa. Primeiro tema para você. Quem vai para a final do Goianão 2026? Quem vai para a final do Goianão 2026? Resultados da fase quartas de final na tela do canal do YouTube. E daqui a pouco a gente já confirma também para você, amigo ouvinte, os jogos da Copa do Brasil, hein? Semana que vem, 2 goianos que estão na final fazendo as suas estreias. Quarta-feira que vem tem 3 jogos goianos e na outra quarta tem um jogo do Vila Nova. Goiás 4-1 para cima do Craque no agregado, né? Tivemos aí no agregado 5-1 para o Goiás. Abecate 1, Atlético também 1, no agregado 4-1 para o Dragão do Brasil, também classificado. Jataiense 1-0 para cima da Jataiense em Jataí, no agregado 2-1 para a Chata. Vila Nova 2, Anápolis também 2 no agregado, 4 para o Vila Nova, 2 para o time do Anápolis. Essa é a tabela, né? Agora nós estamos na fase semifinal. O Goiás pega a Anapolina, primeiro jogo na cidade de Anápolis, jogo da volta no estádio da Serrinha. E o Atlético pega o Vila Nova, primeiro jogo na casa do Atlético e o segundo jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga. Já está confirmado, inclusive, pelo presidente do Vila Nova. Falou sobre isso ontem na entrevista coletiva. O segundo jogo da decisão será na casa do Vila, no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Goiás, como eu disse, fez a melhor campanha da primeira fase. O Vila Nova ficou na segunda posição, o Atlético na terceira posição e a Anapolina foi a pior das equipes classificadas. Por que a Federação Goiana ainda não divulgou as tabelas? Nesse momento ela está reunida com os clubes para encontrar o melhor caminho, por conta da Copa do Brasil. Na tela do YouTube, você tem aí as datas da Copa do Brasil, segunda fase. Semana que vem, quarta-feira, 4 da tarde, o Atlético em casa, estádio Antônio Ascioli, recebe o Primavera do Mato Grosso ou o Bragantino do Pará. Eles se enfrentam amanhã, para a gente saber aí quem será o adversário do Atlético. O Dragão joga em casa. O Gama ou Monte Roraima vão receber o Goiás. Quarta-feira que vem também, 4 da tarde, horário de Brasília. O Anápolis também joga na semana que vem contra a equipe do Cianorte em casa, lá no estádio Jonas Duarte. E na quarta-feira, dia 4 de março, tem um jogo do Vasco do Acre, o Velo Clube de São Paulo recebendo o Vila Nova. Então essa é a tabela da Copa do Brasil, que tem também interferência na divulgação das datas para a fase semifinal do Goianão. Meninos, diante de tudo que a gente viu até o momento, as competições aí pegando fogo, os estaduais, e já tem um superchat aqui, ó, Felipe Ferreira Silva, 27,90. Tiagão, Vila Nova conseguiu uma tarefa e conseguiu facilitar pra gente, viu? Obrigado, Vila. Felipe Ferreira é vilanovense, da Esmeraldino, grande Esmeraldino, mandando aqui 27,90 na Live Pix. Obrigado, viu, Felipe? Tamo junto, fera. Saudações esmeraldinas aí pra você e toda a sorte do mundo nessa reta final do Campeonato Goiano. Olha só a campanha do Goiás, pra gente entrar aqui de cabeça desse primeiro tema. Quem vai pra final do Goianão? 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates. O Goiás tem o melhor ataque da competição com 19 gols e tem a melhor defesa com 3 gols. Tem um dos melhores ataques e a melhor defesa da competição. Campanha da Anapolina, que pega o Goiás. Foi a pior campanha da primeira fase. Esse trem tá errado, Thiago. O quê? Volta lá pra gente. Lá. Campanha do Goiás. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates? Ele tem 7 vitórias. Aí só dá 9, 7 vitórias. São 7 vitórias. Inclusive, se o Vila Nova vence ontem, ele teria ido pra 8. Isso. E aí, por isso que ele ficaria na frente do Goiás. Então, dá só essa atualizadinha pra gente. Lucas, passou batido, mas acontece. Campanha da Anapolina. 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Marcou 12 gols, tomou 13, saldo negativo de 1. Esse é um confronto aí da semifinal. A outra semifinal, Vila Nova, que teve a melhor campanha em relação ao Atlético. Vila Nova, 10 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas justamente em clássicos e o empate de ontem. O Vila marcou 22 gols e tomou 8. Tem um saldo positivo de 14. E a campanha do Atlético, que foi a terceira melhor campanha até o momento, 10 partidas, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Tá errado aí também, tem que atualizar a quantidade de vitórias, viu? São 5 vitórias do Atlético. 15 gols marcados pelo Dragão do Brasil, 9 gols sofridos, o Atlético tem um saldo positivo de 6. Gente, volta a imagem para mim aqui, por gentileza. Em cima de tudo isso que nós vimos até agora, quem pros senhores aqui da mesa, quem você de casa, aposta aí que fará a final do Campeonato Goiano? Momento que a gente bate 169 likes. Deixa o seu like também agora. Quem serão os finalistas do Goianão 2026? Quem são os favoritos para a fase semifinal da competição? Começa por você, meu comandante, Superfera do Brasil. Chega pra cá, Nivaldo Carvalho. Boa tarde, Nivaldinho. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Tim, ao Matheus e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. O Goiás está lá, certo? O Goiás vai chegar mais uma vez à final do Campeonato Goiano invicto, viu? Acho que foi em 2014 que ele chegou, não foi? Aquele ano que ele perdeu o título pro Atlético e
foi aquele gol do saudoso Lino, né? Perdeu o título para o Atlético. Dessa vez ele vai chegar de novo. Ele não vai perder para a Napolina, não. Vai chegar de novo invicto, o Goiás. E o outro finalista para mim é o Atlético. O Vila vacilou com esse empate ontem diante do Anápolis. O Vila Nova vacilou, ele vai rodar para o Atlético. O Atlético hoje ele joga o segundo melhor futebol nesse campeonato. Você quer que só que fale isso ou pode dar uma estendida? Aí, Thiago, o Atlético hoje ele joga o segundo melhor futebol. Você vê que ele tem 5 vitórias, 3 empates e são 2 derrotas, não são? 2 derrotas, mas o Atlético ele está mais ajustado, é uma equipe que tem uma defesa mais equilibrada, tem um goleiro melhor, tem um ataque que é equivalente ao do Vila Nova, mas a defesa do Atlético é mais ajustada. Por isso eu coloco o Atlético como favorito para passar pelo Vila. O Vila perdeu a grande chance ontem de chegar à final, porque se ele pega a rubra, ele seria o grande favorito para enfrentar o Goiás, que eu coloco o Goiás como favorito, colocaria o Goiás como favorito para passar pelo Atlético. Enfim, então para mim os 2 times que vão fazer a final do Campeonato Goiano são o Atlético e o Goiás, e para mim já coloco o Goiás como favorito para ganhar o título, porque o Goiás vai fazer o último jogo do campeonato lá no estádio Venerável Camarada Aile Pinheiro. Perfeito, 1h16 agora. Para você que está ligado no canal do YouTube, você concorda com o Nivaldo Carvalho? Opinião polêmica, o comandante já deu aqui para ele os favoritos da final do Campeonato Goiano e já deu o favorito ao título goiano, para ele é o Goiás. O que você pensa disso, Vilanovense? Você concorda? Não? Então sapeca que enche a nossa caixa de entrada do chat ao vivo e deixa o teu like, viu? Fundamental o teu like, 194 agora. Eu espero terminar o primeiro bloco com pelo menos 300. O Egmar Rodrigues de Souza, de Brasília, tá ligado com a gente. Thiago Abreu, Goiás será campeão goiano. Humberto Carvalho, Goiás, o maior papa-títulos do Cerrado. O Egmar volta aqui e fala que o futebol é maravilhoso, a Napolina é chata, muito cuidado, o Goiás tem que respeitar. E acho que vai respeitar, é a tendência, né? O time da Napolina é um time de camisa forte, já foi vice-campeão goiano, inclusive, contra o Goiás. Então, todo cuidado é pouco e o Goiás está muito bem treinado, muito bem planejado para fazer um 2026 diferente. Walter Pereira, Goiás será campeão invicto. José Gonçalves, boa tarde, Goiás campeão goiano esse ano, viu? Chegando muito bem para essa reta final de competição. Marcos Vinícius Gerê, tá errado, o Vila tomou 10 gols, Thiago. Beleza, obrigado aí pela correção. Lindomar Alves Pereira, Thiago, ontem eu disse que o Vila Nova é mestre em dar prata quando todo mundo acha que ele vai. Ontem você não acreditou e o que aconteceu? Mais uma vez eu tinha razão. E olha que eu sou vilanovense. Ontem foi de lascar, viu? O Vila teve a faca e o queijo na mão para ser o líder e não aproveitou. E a gente daqui a pouco vai comentar aqui os motivos que fizeram com que o Vila Nova empatasse com o Anápolis. O Tomás Silva, boa tarde, Thiago Nival, tá certinho. O Verdão será campeão goiano invicto. E o Kleber Gonçalves não vai mandar esse goleiro do Vila embora, não? Esse André Luiz também é horroroso. É o meu povo ligado aqui no canal do YouTube Band News Goiânia. Gente, com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries preferidas e ainda garante benefícios exclusivos. Venha para a melhor. Link Telecom, você sabe, né? Conexão em todos os sentidos. Quem vive o esporte sabe muito bem. A saúde é fundamental. Por isso eu escolhi o Segmédico, um plano familiar com uma mensalidade fantástica. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chame pelo WhatsApp 629-8221-0068. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. 3241-2266. A Camargo, referência na distribuição de peças Baldam para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, bancais e muito mais. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. 62-3272-6666. Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. E Tiger Moda. O Moda Jayco está presente nas maiores avenidas do Brasil, com um desfile de ofertas nunca visto na história. Jayco Set Look 2 2025-2026 a partir de 226.990 com taxa zero, tudo em 60 vezes e com uma mega valorização do seu usado. Tiger Moda vem pra cá, Avenida T8 com a Mutirão, no Setor Bueno. 217 likes no canal do YouTube, gente, sapeca isso aí.
Like. Matheus Carvalho, eu quero você na tela do canal do YouTube. Atenção, Brasil, vem aí o comentarista do povo. Semifinais definidas. Semifinais, a gente mostrou há pouco aqui a campanha de cada equipe. O Goiás chega com a melhor campanha, 2 pontos à frente do Vila Nova. O Vila Nova chega com a segunda melhor campanha, mas é um time que tem 2 derrotas no campeonato. O Atlético, terceira melhor campanha, pega o Vila, e a Napolina, que é a grande, digamos que é o grande azarão dessa reta final do Campeonato Goiano. Para você, Matheus, quem são os favoritos? Qual a sua projeção para os 2 jogos? E quem, Matheus Carvalho, quem, comentarista do povo, vai fazer a grande decisão do Campeonato Goiano, o maior e melhor goianão da história recente aqui no nosso futebol? Conta tudo pra mim, não me esconda nada, Matheus Carvalho. Boa tarde, comentarista do povo. Boa tarde, Thiago, boa tarde aos demais companheiros de trabalho, boa tarde também pra nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, serão jogos complicados, né? Com exceção do jogo do Goiás, porque o Goiás é um time muito bem estruturado dentro de campo. Não estou analisando a camisa e sim aquilo que construiu durante todo o campeonato. Mas o clássico entre Atlético e Vila Nova é um clássico muito disputado. É um clássico em que, com toda sinceridade, eu não me lembro qual que não teve briga. Não me recordo qual que não teve briga. Todos tiveram brigas, absolutamente todos. Seja no começo do jogo, no intervalo do jogo, no segundo tempo, no pós-jogo. Sempre é um jogo muito pegado, um jogo muito disputado. Eu vejo que o Vila Nova tem muitas situações a serem corrigidas. O Atlético também precisa de alguns pontos que precisam ser corrigidos, né? O Atlético é muito 880, ou joga bem demais da conta. Você fala, cara, um time desse aí vai pra Libertadores. Mas aí no outro toma 3 gols de uma equipe do interior. Então esse tipo de oscilação não é algo legal para uma equipe que quer chegar na final, que quer ser campeã. Então o Atlético também precisa corrigir alguns pontos. O Vila Nova, defensivamente falando, é uma grande piada. O Ayrton é uma piada. Já chega de ficar passando pano pra esse cara. Já chega de ficar passando pano pra treinador de goleiro do Vila, que é ruim. É ruim. Eu imagino o treinador de goleiro, bicho, da época do Tinha ali, ó, na década de 90. O cara o treinador de goleiro pega a bola, lança, aquela coisa, né? Parecendo que tá tocando vaca. Então, o Vila Nova, ele precisa se profissionalizar mais na questão de goleiros. Não tem lógica goleiro chegar no Vila Nova com o status de salvador da pátria e sair como grande vilão. Então é um jogo muito bem disputado, será muito bem disputado entre as 2 equipes aqui da capital. Vejo como um favoritismo para o Vila Nova, porque o Vila Nova fez uma campanha melhor, tem uma defesa, tem um ataque melhor, tem um meio-campo que bate de frente com o meio-campo do Atlético, que o meio-campo do Atlético para mim também é muito bom. Mas a defesa do Vila é ruim e a defesa do Atlético é muito 880. É um grande ponto de interrogação. Então não vejo uma justificativa para falar que o Atlético agora ele passou, o Vila Nova é o patinho feio. Não vejo por isso. É evidente que tem que ter jogadores que precisam ter vergonha na cara, né? Tem que levar a competição a sério. Ontem foi um show de horrores no ataque do Vila Nova, que é o melhor ataque do campeonato, individualmente falando. Mas pecou demais, brincou demais. O batedor de pênalti oficial não bateu. Aí foi outro jogador que bateu pra ter o status de artilheiro. Aí erra o pênalti, por sorte depois marca. Então assim, o Vila Nova, na questão de time, de elenco, tem elenco pra chegar na final do campeonato. Mas tem que levar a sério. O Vila tem que levar a sério. E eu vejo que tem algumas situações dentro de campo que deixam muito a desejar. Vi alguns torcedores, mas aí a gente fala do jogo depois, em relação ao torcedor, está um pouco cabisbaixo. Mas para mim, será Vila Nova e Goiás na final. 1h23 da tarde agora. Amigos, 237 likes no canal do YouTube. Eu preciso de 300 likes até o final do bloco. Mais 6 minutinhos para você. Só depende de você, a audiência tá lá em cima. E outro detalhe importante, hoje eu tenho que fechar aqui o programa de qualquer jeito com 78.400 inscritos. Só faltam mais 5
Só mais 5 a gente bate a meta aqui do programa. Então me dá mais esses 5 inscritos aí, tá bom? Só mais 4 agora. 78.396. É o maior canal do YouTube goiano que fala de futebol para o Brasil, viu? E para o mundo também. Fabrício Gomes, o Vila Nova é um time que nunca vai para a Série A porque não tem personalidade. P. Santarém, torcedor esmeraldino, obrigado pela audiência. O pastor Antônio Pinheiro, a camisa rubro-negra do Dragão impõe respeito, sem dúvida. Divino Gonçalves, o Atlético e Vila Nova estão no mesmo naipe, duas equipes com as mesmas fragilidades e pontos positivos. Felipe Félix, eu te amo, Goiás. Eberson Lopes, sou fã do Hugo como dirigente, mas ele não achar que a nossa defesa é uma íngua, aí já é demais. Montou um bom time, só que a defesa do Vila vai jogar o trabalho fora. Palco Vilanovense, o Marlon, tá ligado aqui. Salve, Tiagão! Como é que você tá, meu filho? Disse há alguns dias que não era hora de mudança no gol, mas agora vejo que passou da hora de mudar. Tem 2 bons goleiros no banco, que são o Gabriel Átila e o Dalberson. Fora Ayrton. É a opinião do meu povo aqui no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Continue participando, viu? 1h25, Restaurante Chão Nativo tem o melhor almoço de Goiás. E lá tudo é preparado com carinho para você e para sua família. Venha para o Chão Nativo, T1144, Setor Bueno, 3241-2266. A Camargo, referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. A Camargo, há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó. Receita de deliciosos momentos. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? Todas as marcas e modelos? Gente, a GT Autopeças está de portas abertas para receber você. É a líder de Goiás, com 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 6232653333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. E você está precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes, e conheça uma variedade incrível. Enviamos para todos os estados. Solicite a tua cotação pelo WhatsApp, 62981650131. Instagram, @EloForte Uniformes. 259, hein? Sobe isso aí, os 300 estão chegando. Atenção, Brasil, atenção. 1h26, cadê o maestro Tim? Põe o meu maestro aí na tela do canal do YouTube, um especialista em campeonato goiano, como jornalista esportivo, como jogador de futebol, 2 vezes campeão goiano, né? Jogador que sabe o que é a depressão de uma perda e o que é a alegria, a euforia de uma conquista, né? E já passou por muitos momentos de clássicos. E é o momento que a gente vai viver agora com o jogo entre Atlético e Vila Nova e Atlético. O Goiás, o pessoal de Anápolis vai ficar chateado aqui e eu espero que eles entendam. Eu respeito demais a Anapolina. A Anapolina é o meu time na cidade de Anápolis. Eu gosto demais da Anapolina, demais. Pela história, pela torcida, pelo povo, pela gente, por tudo que a Anapolina representa para o futebol goiano. Acho que a Anapolina, ela devia estar hoje na Série B do Brasileiro, porque ela já teve nessa condição durante muitos anos. Com grandes jogadores, Wesley atacante, com De Paula, com Babal, com Hernandes goleiro. Sempre foi um time que deu muito trabalho para nós aqui da capital. Só que o momento é outro, gente. O Goiás é outro, a Anapolina é outra equipe. A diferença foi alargada demais, hoje é oceânica, e o Goiás é favoritaço. Se a Anapolina consegue uma classificação diante do Goiás para a final, cara, seria mais importante do que um título, porque é algo que ninguém projeta. Acho que nem o pessoal da Anapolina acredita nisso. Então a Anapolina, acho que essa é a melhor definição para a chata. A Anapolina é a grande equipe, é o grande azarão dessa semifinal. E joga com total irresponsabilidade. Todo mundo coloca o Goiás como grande favorito. Ela é franca atiradora, né? Agora no outro jogo não. Tem um baita de um equilíbrio. E eu gostei aqui do ouvinte que falou que Vila Nova e Atlético se parecem até nas suas deficiências e nas suas positividades, nos seus pontos fortes. Eu vejo duas equipes hoje, de fato, muito equilibradas. Mas enfim, Tim, quem vai para a final do Goianão 2026? Qual será a decisão do maior campeonato goiano da história? Chega pra cá, seu Carlos Eduardo Pereira. Fala comigo, meu ídolo. Boa tarde, Tim. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço pra você. Um abraço pros meus amigos Matheus Carvalho, pro nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro Lucas Lourenço, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. E primeiro, parabéns à Anapolina. Com o resultado de ontem, se tornou a campeã do interior, né? O melhor time do interior foi a Anapolina. Ora, a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Depois de muito tempo, volta à primeira divisão do Campeonato Goiano, já consegue esse feito, né? De ser campeão do interior, de estar numa semifinal do Campeonato Goiano. Só que eu vejo que a situação da Anapolina, ela complica muito quando ela tromba agora com o Goiás.
Goiás. O Goiás, para mim, é muito favorito para avançar para a final do Campeonato Goiano, com todo o respeito que eu tenho pela Anapolina também, que é um time que eu tenho um carinho muito grande, que enfrentei várias e várias vezes, e eu sei o tanto que é difícil, tanto que esse apelido dela faz valer em campo, né, da chata, porque é chata realmente, mas mesmo com tudo isso, eu vejo que o Goiás é favorito, então o Goiás deve ser finalista do Campeonato Goiano 2026. O outro jogo, realmente, um equilíbrio muito grande no clássico entre Vila Nova e Atlético. Eu vejo, Thiago, que nós temos argumentos para colocar Vila como favorito, nós temos argumentos para colocar o Atlético como favorito, como citou aqui o Nivaldo, como citou o Matheus. O Nivaldo ficou com o Atlético, Matheus ficou com Vila Nova, e eu vejo que os argumentos a favor do Atlético são maiores. O que seriam os argumentos do Vila? O melhor ataque, tem um artilheiro da competição e tem um jogador que está entre os 3 melhores da competição hoje, pelo menos na minha visão, que é um João Vieira, mas tem um sistema defensivo muito frágil. Muito frágil, um goleiro que não passa segurança. Mas o Paulo Vitor falhou, realmente falhou, e todo goleiro vai falhar. A gente viu o Tadeu também falhando, mas eu tenho certeza que o torcedor do Goiás confia no Tadeu, o torcedor do Atlético confia no Paulo Vitor, o do Vila não confia no Ayrton, tanto que a gente tá vendo aí a manifestação já para pedir uma troca, mesmo o Dalberson não jogando nenhum jogo. Tem gente que acha que é melhor colocar o Dalberson agora nesse clássico na semifinal do que continuar com o Ayrton. Então eu vejo que isso pesa muito. E do outro lado, os argumentos pro Atlético, o Rafael Lacerda sabe jogar clássico. Isso ele já mostrou. É um técnico que não perdeu o clássico desde quando chegou aqui no futebol goiano, atual campeão goiano. Eu vejo o Atlético mais organizado defensivamente e também com o meio campo organizado. O Vila tem um meio ataque muito bom. O Atlético já é o contrário. Para mim tem um sistema defensivo que, por mais que alguns jogos aí andou falhando, passa mais segurança. É um sistema defensivo mais ajustado, até porque é uma especialidade do Rafael Lacerda, se bem que esse ano ele não fez grandes feitos lá com o Atlético, mas eu vejo que tem peças individualmente falando no sistema defensivo melhor. Citamos o Paulo Vitor, eu gosto da dupla de zaga, independente se ele vai jogar com 3 zagueiros, mas se ele jogar com 2 zagueiros, para mim a dupla de zaga do Atlético passa mais segurança. Um meio campo que tem segurança também, que tem um Guilherme Marques, que é um jogador diferenciado, tem um Igor Henrique, que é muito bom jogador, tem agora a possibilidade, tem Matheus Índio, que saiu machucado, mas tem um Giovani, tem um Leandro Vilela para estrear, tem um Bruno José no ataque. Então eu vejo que neste momento eu vou para esse lado do Atlético. Para mim, o argumento que eu tenho a favor do Atlético são maiores que os argumentos que eu tenho a favor do Vila, mas, repito, é um jogo muito equilibrado, mas eu já adianto, coloco um pequeno favoritismo no Atlético, e por isso, para mim, a final tende a ser Goiás e Atlético. Perfeito. 1h32 agora. Tá aí, meu amigo. Nivaldo Carvalho, põe todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas Lourenço. Nivaldo Carvalho apostando em Atlético e Goiás, Matheus Carvalho apostando em Vila Nova e Goiás, e o Maestro tinha apontando Atlético e Goiás como favoritos para serem finalistas do Campeonato Goiano. Ou seja, Atlético e Goiás levou a melhor, né? E eu vou mais ou menos na linha do time do Nivaldo também. Eu não vejo favorito no jogo entre Atlético e Vila. Agora, se vocês me apertassem bastante, muito, né? Me fizessem cosquinhas, me enchessem o saco, me tirassem do sério, para mim o Atlético tem uma pequena vantagem. Pequena vantagem. E eu vou contar uma coisa para os senhores aqui, que é algo estatístico. Esse negócio de fazer o segundo jogo em casa, quando você tá em clássico, às vezes não é vantagem. Porque quando você já tem um resultado sendo feito, uma vitória por 1, 2 gols em casa, no primeiro jogo, meu amigo, você joga toda a carga de responsabilidade pra cima do seu rival. Quem tá no meio, então, esse negócio de segundo jogo, tio, eu não sei bem se é uma vantagem. É no caso do Goiás, que a disparidade técnica é gigantesca. Quem tá, né? Normalmente não é regra e também não é 100%. Normalmente quem tá no futebol, jogadores, comissão técnica, preferem o segundo jogo em casa. Você lembra de 2023? Não, tem vários O Atlético exemplos. fez a vantagem e depois jogou com o regulamento debaixo do braço. E quase que o Goiás ainda consegue a reversão. Mas o que pensa, normalmente pensam os jogadores e comissão técnica? Por quê? O primeiro jogo é um jogo que você não precisa arriscar tanto. Então quem joga em casa tem que arriscar mais. Vamos pegar o Vila e Atlético agora, Atlético e Vila. O Atlético no primeiro jogo, normalmente ele vai ter que arriscar um pouquinho mais. O Vila não. O Vila pode segurar porque tem o jogo da volta. Então por isso que normalmente, se você pegar quem está no meio do futebol entre jogadores e comissão técnica, eles preferem jogar o segundo jogo em casa, porque você já vem, você tem condições de fazer um jogo mais seguro no primeiro jogo para deixar a decisão ao lado do seu torcedor. Mas isso também é muito relativo. Isso é muito relativo. Normalmente a maioria prefere essa fórmula, mas não quer dizer que é uma regra, tanto que a gente tem vários e vários exemplos de situações que acontecem ao contrário. A Anapolina agora. Tirou a Napolina tirou Jataíense lá em Jataí.